o princípio que nós estamos trabalhando, a continuidade dele, que uma igreja viva é uma igreja que busca ser moldada à semelhança de Jesus Cristo, ok? Então, quando nós estamos falando aqui de busca ser moldada à semelhança de Jesus Cristo, é que aquele que é um cristão verdadeiro, ele vai almejar ser como Cristo, ter a identidade de Cristo, certo? Se existe um cristão, uma pessoa que diga declaradamente, eu sou cristã, mas ela não quer viver conforme Cristo viveu, então tem um problema. Porque o que é ser cristão? Ser cristão é ser discípulo de Cristo. E discípulo é uma palavra que diz respeito a agir ou andar como alguém que é o seu mestre, certo? Então, nós somos discípulos de alguém que é o mestre. Então, eu creio que você já brincou daquela brincadeira, não sei se o nome aqui é assim, mas o que o mestre faz, o mestre mandou, né? Então, o que é aquilo? O mestre mandou, o mestre, né, você tem que fazer o que o mestre falar, certo? Se não fizer, paga uma prenda ou tem alguma coisa assim. Então, claro que com Cristo não é assim, né? Você vai pagar uma prenda, né? Não é esse sentido. Mas a ideia é que você imite, que você faça aquilo que ele está fazendo, certo? Então a ideia aqui de identidade é exatamente isso, é imitar o caráter de Cristo, é viver em conformidade como Cristo vive. Então, se nós encontramos, e a gente passou isso daí lá na última vez, se nós encontramos o verdadeiro sentido na pessoa de Cristo, o sentido da vida na pessoa de Cristo, se Cristo é o sentido da nossa vida e somos salvos pela sua graça, nós cremos nisso, nós temos essa promessa, então nós somos habilitados pela palavra de Deus a um novo estilo de vida, a viver de uma maneira diferente. Então não tem como, por aí a gente encontra várias pessoas assim, mas dizer assim, olha, Cristo me salvou, mas eu posso agir do jeito que eu quero, porque eu sou livre. Que liberdade é isso? Isso é libertinagem, né? A própria palavra de Deus em Romanos 6 diz que o quê? Que, olha, permaneceremos, né, no pecado para que a graça abunde ainda mais? Não. Nós morremos para o pecado. Então, a liberdade não tem nada a ver com você ser livre para fazer o que você quiser em Deus. Mas ser livre para você agora ser liberto do pecado, liberto da condenação eterna, você viver uma nova vida para Deus. Certo? Diferente daquela que você vivia, que não tem sentido, que não tem razão de você voltar para aquilo que você praticava antes, porque desonra, desagrada a Deus, okay? Então isso perpassa por muitas coisas, né? Desde a sua maneira de agir, de falar, os seus sentimentos, as suas ações, a maneira como você se apresenta, a maneira como você enxerga a vida daqui para frente. Então tudo isso tem a ver, né? O seu coração, aquilo que pulsa na sua vida, aquilo que tem mais sentido e valor para a sua vida. Então tudo isso vai passar pela identidade que nós temos em Cristo. Então no Novo Testamento, aqui a gente vai ver alguns textos que nos informam o que envolve a nova identidade como cristãos, né, que temos em Cristo, certo? O que envolve essa nova identidade em Cristo que nós como crentes temos, ok? Então, pode passar, Mateus, a primeira ali, é que o viver de Jesus Cristo, ele é impresso em nossa vida. O viver de Jesus Cristo, ele é impresso em nossa vida. E o pastor, o que quer dizer isso? O viver de Cristo, ele é impresso em nossa vida. Vai lá para Gálatas 2, 19 a 20. O que diz lá, esses dois versículos que nós conhecemos muito bem, né? Diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí vem o célebre versículo, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou e morreu por mim. E a pergunta toda aqui é, o que é eu estar crucificado com Cristo? Essa é a primeira pergunta. E depois, o que é já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Quando Cristo foi crucificado na cruz, o que ele estava crucificando ali? Eu sei, a sua própria vida, né? Tudo bem. Mas o que de nós ele estava crucificando, né? Fazendo morrer o nosso pecado, o nosso velho homem. Então, a nossa vida
como um pecador, distante de Deus, fazendo nossa vontade, seguindo nossos prazeres, nosso coração, nossos desejos mais obscuros e carnais, buscando uma vida totalmente degenerada, como a gente observa no mundo. Você liga o noticiário amanhã, de manhã, né, 6h30 da manhã, 7h30, 7 horas por aí, e você só vai ver o que? Tragédia, o que foi que aconteceu no dia de ontem ou no fim de semana, que foi terrível. E ali você vê quem é o homem, certo? Então, claro, muitas vezes não somos iguais àquelas pessoas, não chegamos naquele mesmo nível, né, de atrocidades, mas nós temos em nosso coração pecados e coisas, talvez até coisas bem semelhantes àquilo que carregávamos quando não conhecíamos a Cristo. E tudo isso foi crucificado com Cristo na cruz. E agora ele diz, olha, então eu estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz, não foi só Cristo morrendo. Não foi a vida de Cristo ali sendo padecida, mas fui eu também. Foram os meus pecados que estavam ali. O meu velho homem que estava morrendo ali. Então agora, uma vez que o meu velho homem morreu naquela cruz, então eu já não sou eu quem vive. Porque o que depois nasce de um novo homem, um velho homem, é um novo homem. E esse novo homem, ele não é a semelhança do antigo, mas ele é a semelhança do novo. Então, quem é esse novo homem, então? Quem é? Romanos 5 vai nos dizer que em Adão nós morremos, mas em Cristo, né, o novo homem é Cristo. Em Cristo nós vivemos, e agora nós vivemos como Cristo. Então quando ele fala, agora já não sou eu quem vive, porque o eu já morreu na cruz, mas Cristo que vive em mim, ele está dizendo o quê? Que agora a minha vida tem que ser o quê? Como a vida de... E a minha pergunta para você hoje é, olhando para a sua vida hoje, você tem vivido como Cristo? Ou você tem vivido com aquele homem que foi crucificado lá na cruz? Você percebeu? Então o que Paulo está falando aqui não é algo poético, que você vai na internet, mas logo Cristo que vive em mim, não sou eu mais que vivo, oh, coisa linda e maravilhosa. Mas na prática, você tem vivido isso? Mas na prática, você pode dizer hoje, agora, pastor, meu coração está todo em Cristo, está todo em Deus nesse momento. E viver conforme Cristo, ou você está ligado com o mundo lá? Ou ainda reside o pecado na sua vida? Claro que vai ser, o velho homem vai estar ali, né? Mas será que ainda exige vícios, paixões que você ainda, né, está ali resistindo em deixar na cruz de Cristo ali, em deixar crucificado? E talvez esse é o motivo pelo qual você não vive o que Paulo está dizendo aqui, né? O Cristo que vive em mim. Talvez isso que está ocorrendo. É porque talvez você não tenha deixado tudo na cruz de Cristo. Ainda tem coisas ali que você ainda... Eu sei que nós vamos ter pecados, vamos pecar. Mas a questão é a continuidade na prática. Aonde o seu coração ele está indo? Aonde ele está caminhando? É isso que precisa ser combatido. Porque senão, você vai voltar a viver como o velho homem, não como o novo homem que é Cristo. E aí ele vai dizer, e agora, ele completa, e agora esse viver que tenho na carne, esse viver que hoje eu tenho na carne, hoje aqui, ó, aqui, nesse corpo pecador, pecaminoso, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a razão por que Paulo ele se dedicava, ele se esforçava pela fé, para viver conforme Cristo, mesmo no tempo de hoje, ainda vivendo na carne, não com corpos perfeitos como vamos ter no céu, né? Mas ainda sofrendo as consequências, estando no mundo pecador e passível até de pecar contra Deus. Então, essa motivação ela vinha exatamente do amor que o Filho de Deus tinha por ele. Então, poxa, pastor, como é, pastor, que eu posso vencer essa carne, esse pecado ainda no meu coração, que resiste para que eu não viva a vida de Cristo, que resiste para que eu não cumpra com aquilo que está aqui, que sou eu, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Como é que eu vou combater isso? Quando você se dedica a você, todos os dias, buscar esse amor de Deus, a experimentar desse amor de Deus, a entender e compreender mais desse amor de Deus, a mergulhar nesse amor de Deus. A igreja, irmãos, não é um livro de, não é um mandamento de regras. Olha, siga isso daqui que a sua vida vai, né? Não é isso.
Claro que tem orientações, ordenanças. Mas a questão aqui toda é que aquilo que vai te motivar para você fazer algo para Deus, ou estar inclinado a viver como a vida de Cristo, né? E ser um cristão útil e precioso a Deus nessa vida aqui, é o nível de amor que você tem para com o seu mestre. É o nível de compreensão que você tem daquilo que Cristo fez por você na cruz. Porque senão você vai viver religiosamente. Então, se todos os dias eu não contemplo Cristo na cruz e o porquê que Ele morreu por mim, e o porquê que eu estou aqui hoje, e o porquê que Ele me salvou, se eu não coloco isso na minha frente, eu vou ficar desmotivado. Porque é isso que vai fazer com que o meu amor cresça por Ele, a tal ponto de que agora eu jogue na cruz mesmo o meu velho homem e viva para o Senhor Jesus Cristo, como Ele é. Então, é isso que é o viver de Cristo impresso na minha vida. Ele só vai ser impresso na minha vida, de fato, quando eu realmente amá-lo de todo o meu coração, num nível em que agora a minha vida se assemelha a Ele. Você já viu como é que, por exemplo, tinha uma época, mas eu não sei se hoje é assim, porque eu acho que não. Mas tinha uma época, eu lembro em 2002, na Copa do Mundo, né? O Ronaldinho, ele fez o quê? Ele fez um corte do cabelo, né? Ele deixou só um tufo aqui na frente, lembra? E aqui raspou tudo. E era moda naquela época, todo mundo fazer o quê? As crianças, pelo menos os meninos, né? As meninas não sei, né? Mas os meninos. Era cortar, né, todo o cabelo e deixar aquele tufo na frente. É? E você vai vendo isso, claro, já foi... Não, eu acho que não, você não já foi, né? Mas não sei se você já foi ou não, mas você já viu, melhor, né? Você já viu nos shows as mulheres, os homens, né, que vão pro show, os fãs, né, daquele artista lá. Como é que aquelas pessoas vão para poder ver aquele artista? Como é? Igual artista, né? Se veste igual artista, né? Veste a roupa da performance que o artista vai fazer, muda o cabelo, né? Canta igualzinho ao artista, tenta imitar, né? E por que aquelas pessoas fazem isso? O que leva aquelas pessoas a fazer isso? É realmente o desejo, o amor que aquelas pessoas têm para aquela pessoa. É isso que dedica a ela a fazer aquilo que ela está fazendo. Mas a questão é que, se a gente pensar isso, né, muito mais nós que somos crentes precisamos ter essa mesma atitude, ou semelhante atitude. Porque nós não servimos a um Deus que é um homem igual a nós. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus vivo. Todos os ídolos desse mundo vão passar. Né? Todos os falsos deuses desse mundo vão passar, mas só o Deus verdadeiro permanecerá, que é o nosso Deus a quem servimos. E por que nós não estamos vivendo em conformidade à vida de Cristo, gente? E perdendo por coisa pequena, deixando idolatrias pequenas tomarem o nosso coração e nos tirar do foco que é Cristo. Meu Deus! E aí você fala, realmente eu estou amando a Cristo? Realmente eu estou amando a esse Deus que assim mesmo se entregou por mim? Realmente eu tenho contemplado o que Jesus Cristo fez por mim? Ele me tirou do inferno, da condenação. Não é qualquer coisa. Não é te livrou de um buraco da rua. Não é te livrou de uma bala perdida. Não é que te livrou de um assalto. Mas te livrou da condenação eterna, da pior coisa que poderia acontecer na sua vida. Então repense. Repense realmente seu coração. Vive com essa impressão de Cristo na sua vida. Né? 2. O privilégio de conhecer a Jesus Cristo e o seu plano perfeito. Nós temos esse privilégio. A nossa identidade em Cristo nos leva a conhecer a Jesus Cristo e o seu plano perfeito. Tem deuses por aí, deuses entre aspas, né? Se você olha aí dos deuses romanos, da antiga Roma, os deuses gregos, eram deuses que não se deixavam conhecer. Você vê as histórias de deuses falsos, né, ídolos do passado, como é que as pessoas adoravam em clima de medo.
o Deus ali, ele mandou ali uma enchente e inundou aquela cidade inteira, então é porque ele está irado com a gente, então ele tem que fazer algum sacrifício para poder ele apaziguar e não mandar mais aquela chuva terrível que vai matar as pessoas. Não é isso? E as pessoas faziam isso. Então a forma como Deus daquela época falava era assim, através de desastre. Então assim, eu estou irado com vocês, mando desastre. Pá, desastre ali, né? E era a maneira, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele nos faz ser conhecidos por meio da sua palavra. E primeiramente, por meio do seu Filho, né? E através da palavra do seu Filho, hoje nós temos aqui a Bíblia, né? A revelação de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E o nosso Deus não nos chama para esse relacionamento, né? De, olha, estou trazendo mal a vocês aqui, então façam isso, né? Façam um sacrifício para mim. Não. Pelo contrário, Ele é o sacrifício por nós. Ele que vem até nós e, tipo assim, não, eu sei que vocês são terríveis, mas eu vou morrer por vocês, eu vou dar vida para que vocês tenham vida. Então, no fim das contas, nós temos o privilégio de conhecer a Jesus Cristo, seu plano perfeito. Coisa que nenhum outro Deus do passado, aí, ou entre aspas, né, faziam com os seus seguidores, os seus servos. Né? Então, João 15,15, se alguém puder ler esse versículo, eu agradeço. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pergunta, eu sei que alguns aqui têm patrões, né, ou são patrões, mas são chefes. Mas assim, você como empregado do seu chefe, você fica perguntando para o seu chefe, você vai fazer o que hoje? Pergunta, Demar, chegar para o seu chefe lá e falar assim, chefe, o que você vai fazer hoje, depois daqui? Talvez se tiver uma intimidade, você pode perguntar, né? Mas o normal é, o que você vai fazer hoje, né? Não é? É o contrário, né? Geralmente é assim, o chefe vai falar, o que você vai fazer hoje? Ah, você vai fazer isso, não quero que você faça isso não, vai fazer outra coisa. Geralmente é assim, não é? Mas o contrário, um subordinado ir até o chefe e falar assim, olha, chefe, o que você vai fazer hoje? Ó, isso é bom não fazer não. É melhor dar folga para os empregados o dia inteiro aí. Mas note que não é esse tipo de relacionamento que Deus nos chama aqui em João 15,15. Ele fala, eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigos. O amigo pode perguntar ao outro, né? Por que você está assim? Para onde você vai? O que você está fazendo? Posso te dar um conselho? Posso conversar com você? Posso te ajudar? Então é diferente o relacionamento entre servo e patrão, né? E entre amigos. Porque o amigo, ele sabe o que faz, né? O que o outro faz. Então, ele diz, porque tudo que eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, o nosso Senhor, ele nos chama para esse relacionamento, apesar de que sabemos que somos servos, ele é o nosso Senhor, mas é um relacionamento em que nos aproximamos dele e podemos conversar intimamente com ele. Podemos falar com ele de um modo em que talvez a gente não falaria com o nosso próprio chefe, né? Com alguém de uma alta corte, né? Alguém mais acima. Mas ele se dá a conhecer, ele se mostra quem ele é. Então, isso, irmãos, é fantástico. É fantástico. Porque imagine se Deus ele não nos dissesse o que ele iria fazer, né? Ele não deixaria de ser Deus por conta disso, né? Ele não deixaria de estar certo por conta disso. Mas a questão é que ele é tão maravilhoso que ele nos dá a conhecer para que possamos confiar nele. Então ele já deixou até o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Aqui, já está aqui, né? Mas ele deixou para que a gente pudesse conhecer e saber o que nós precisamos hoje fazer como crentes, como servos de Deus, para que não possamos, né, vivenciar, né, aquilo que vai acontecer lá no Apocalipse, né? Claro, como crentes nós sabemos que não passaremos, né? Mas a ideia é que ele deixa a conhecer as pessoas de lá de fora. O que ele vai fazer? Olha, daqui a pouco, né, eu estou trazendo juízo para esse mundo. Então creio em mim, voltem-se para mim. Então esse Deus é um Deus que ele fala o que ele vai fazer, antes de fazer. Esperando que o pecador se arrependa, que o pecador venha a ele, que o homem reconheça e se curve diante dele, né, e que venha para esse relacionamento de amor.
Então esse é o privilégio que temos quando encontramos essa identidade em Cristo, é de saber e de conhecer a esse Deus, e da palavra dele falar ao nosso coração, e a gente vê que ela é verdade, como a gente, como igreja, tem visto agora, né, nesses últimos dias, como a palavra de Deus é fiel, e como Deus não nos abandona, né, que aquele que começou a boa obra é de completá-la, e Deus está movendo tudo o que é necessário para poder completar a sua obra. E o terceiro, relacionamento com o Deus Pai. Então, o novo relacionamento que temos com o Deus Pai, nós somos chamados de filhos. Aqui fala que, João 15,15 fala que somos amigos, mas agora a coisa parece que vai para um nível maior, filhos, né? Nós somos filhos de Deus. João 1,12. O que nós lemos lá em João 1,12? Mas a todos, o quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, eles são feitos filhos de Deus. E a gente já falou disso daí, né? Lembra? Todos são filhos de Deus? Não? Sério? Eu achava, porque eu vi no filme lá, que todo mundo é filho de Deus, né? É? Não, por quê? Aqui, João 1,12. João 1,12. João 1,12 vai dizer que exatamente isso. Olha, aqueles que creem no seu nome, ele que dá o poder de ser feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então, somente aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, eles são criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas nem todas as criaturas de Deus são filhos de Deus. Porque somente aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm essa nova identidade em Cristo, que são feitos filhos de Deus. Então essa história de que todo mundo é filho de Deus, cuidado, né? Cuidado que não é esse o caminho. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. E Gálatas 3,26 nos é dito, pois todos vós sois filhos de Deus. Parece que é uma repetição de João 1,12, né? Pois todos vós sois filhos de Deus. Gálatas 3,26. Mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Se ele parasse o versículo aqui só, pois todos vós sois filhos de Deus, né? Poderia abrir margem para dizer, todo mundo é, né? Mas depois ele fala, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, através da fé em Cristo Jesus, é que nos faz ser filhos de Deus. E isso daqui é precioso, meus irmãos, porque como filhos de Deus, isso vai nos levar mais na frente a uma outra situação, né? Geralmente, o que acontece com o filho, né? O filho, ele tem um privilégio especial do que qualquer outra pessoa, que na verdade ele deve ter, né? Nas famílias de hoje a coisa é um pouco bagunçada, né? Tem filho que não gosta do pai, tem pai que não gosta do filho, aí deserda o filho, né? Aquela confusão maluca. Mas a ideia é que o nosso Deus não age assim, né? A questão é que tudo aquilo que é do pai também é nosso. Porque ele nos chama para essa herança bendita, né? E como pai, e aqui temos vários pais, né? O que você quer para o seu filho? O que você quer para o seu filho? Quero que meu filho seja mal, fique mal, quero que meu filho seja o pior de todos, né? É isso que você quer? Não. Você quer que o seu filho seja o melhor, esteja na frente, você quer elogiar o seu filho, você quer que o seu filho seja melhor do que você, tenha mais coisa do que você teve. E é isso que o nosso pai faz, não é? Se a gente ler Mateus 7,7, se eu não me engano, no versículo 7, ele diz, olha, qual é o pai, né, que vai dar uma cobra quando o filho pede pão? Já viu algum pai dar cobra quando o filho pede pão? Não, a cobra é algo nocivo, né? O pão é um alimento, a cobra é algo que é nocivo. E aí ele fala, olha, se vocês como maus, né, homens maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais a Deus, que é perfeito, que é bom. Então ele, como filhos dele, ele sabe o que nos dá. Mas Deus não deu aquilo que eu quis. Mas era porque para Deus, que é poderoso, que é bondoso, que é perfeito, que conhece o que está à frente mais do que nós, aquilo não era bom para você. Com certeza você que já teve um filho, eu tenho um filho, sabe. Às vezes meu filho ele quer algo que eu não posso dar. Por exemplo, ele quer muito ficar na janela. Para ele ficar na janela é o máximo, para ver o avião passar, para ver o Bibi passar, o caminhão. Ele quer ficar grudado lá, graças a Deus agora tem uma tela, né, lá. Que aí evita, né, qualquer coisa. Mas ele quer ficar lá.
Às vezes ele quer ficar sempre, quer que eu pegue no colo. Mas e aí, nessa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na janela e grudar ele na janela e deixar lá? O que você acha? Hã? Não. Para ele é algo que parece ser bom. Para ele é algo que parece ser, olha, legal, maravilhoso, papai, radical aqui para mim. Né? Mas só que eu que sou pai, eu que sei mais à frente, tendo mais experiência, sabendo que aquilo é um mau caminho, eu não posso permitir que ele fique ali. Porque ele pode, né? Não sabe. Criança você não pode deixar um descuido que ela faz algo incrível. Esse dia ele estava subindo na privada. Né? Para ele é legal ele subir na privada e vai ali e aí abre água, né? Imagine, você em cima de uma privada com água, né? Que escorrega, né? Olha que situação. Para ele é radical. Olha lá, tá vendo? Chamando. Mas para o pai que olha aquilo é uma situação perigosa. Então muitas vezes a gente pede coisa a Deus, mas a gente não está vendo o que vai acontecer na frente. E aí Deus, olha, não é o momento. Olha, isso aqui é algo ruim. Você acha que vai ser algo bom, mas não é. Então a gente tem que ter confiança no nosso Pai, porque Ele sabe nos dar no momento certo, né, e na forma correta aquilo que é melhor para nós. Isso é confiança em Deus. Confiança em Deus é isso. Né? Nós temos, o ato de confiar em Deus é realmente olhar para Ele e saber, não, Deus tem o melhor para mim. E se eu pedir algo a Deus e não acontecer, é porque realmente aquilo não era melhor para mim. Ou não era o momento. Ou não era a ocasião. E Deus tem o plano dele é maravilhoso. E Ele conhece tudo. E Ele vai revelar, como nós vimos lá em João 15,15. Tudo que o Pai, que ele ouviu do Pai Cristo, Ele deu a conhecer. Como também Cristo vai nos dar a conhecer, no momento certo, aquilo, o plano dele. Certo? Então, temos que ter essa figura em nossa mente, irmãos. Né? Temos que ter essa imagem de Deus como um Pai bondoso, como um Pai maravilhoso. E já vamos ver mais dois aqui, vamos parar então. O quarto tópico aqui que envolve essa identidade que temos em Cristo é que somos filhos, certo? Temos as características de Cristo, né? da pessoa de Cristo em nós, e por isso somos filhos de Deus, como Cristo é. E a quarta é uma nova característica de vida. Né? Temos um novo relacionamento com Deus, mas temos uma nova característica de vida, que é viver na verdade. 2 Coríntios 5,17, esse texto nós conhecemos muito bem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo, viu aí? Então, as coisas todas se fizeram novas. E é isso que ocorre em nossa vida. Quando estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Não como era antigamente, não da maneira como nós vivíamos antigamente, mas pelo contrário, uma nova maneira de viver. E aí, Efésios 4:24 é dito que e note o que envolve o ser nova criatura. Efésios 4:24 vai nos dizer: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Então, esse novo homem, essa nova criatura, ela é criada segundo Deus. E ele fala, como ela é criada segundo Deus? Em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a nova criatura que Deus nos faz não é uma criatura que é mentirosa, não é uma criatura que é injusta, não é uma criatura que vai viver burlando a lei, fazendo aquilo que é errado. Isso é característica da antiga criatura. A antiga criatura fazia isso. A antiga criatura dava desperto. A antiga criatura agia como queria, sem se importar com a lei. A antiga criatura agia à margem do que Deus queria, das ordens de Deus. Essa é a maneira de viver da antiga criatura. A antiga criatura age assim, mas a nova criatura não. Ela é em justiça e retidão. Né? Ou seja, quando nós falamos que é injustiça, né, aqui as palavras dizem respeito a justiça e integridade. Justiça aponta para a ideia de algo que é correto, que é algo que é justo. Algo que não é nem para lá nem para cá. Não é exagerado e nem falta.
é algo que é correto. Você tem aquilo que você faz. Né? É algo justo. É justo. Né? E quando ele fala aqui de retidão, ele está falando aqui de integridade. Que é o quê? De honestidade. Agora que estamos em Cristo, somos honestos. Não podemos mais nos esconder. Não podemos mais viver uma vida, sabe, como hipócritas. Essa é a verdade, né? O que é um hipócrita? É alguém que finge ser aquilo que não é. É daí que vem a palavra, até mesmo a artista, né? Hipócritos, né? A palavra hipocrisia, ou hipócritos, quer dizer artista, né? Também. Porque o artista, ele se transveste num personagem. Ele não é aquilo, mas ele se transveste naquele personagem e você compra a ideia dele. Né? E você compra, e você tá no filme e os filmes eles fazem isso. Eu vi um filme agora em que o protagonista era um cara totalmente à margem da lei. Era realmente alguém que vivia uma vida toda injusta. Mas o enredo do filme levava você ao quê? A torcer por quem? Por ele. Né? O enredo do filme era para que a polícia não pegasse ele, para que os inimigos dele não matassem ele, porque ele fez mal a eles e ficavam brigando entre si. Então a ideia toda é essa. É que você torce, não, realmente, olha, ele tem que ganhar, ele tem que... E aí e muitas vezes vem com fundo social, né? Por que ele é assim? Porque ele é pobre. Ele nasceu pobre, sofreu injustiça, então ele está nesse sofrimento todo, né, ali e tal, ele está querendo subir na vida. Claro, é pelo meio errado, tudo bem, mas ele quer fazer o certo, no final das contas. E do filme falava, um dia eu vou parar com isso. Ele sempre falava, um dia eu vou parar com isso. Um dia, quando chegar naquele nível ali, eu vou encerrar isso daqui, eu vou fazer tudo que é certo. E nunca esse dia acontecia. E nunca esse dia chegava. Né? Sempre continuava. Mas a ideia é essa. E, irmãos, não tem como. Se a gente vive na hipocrisia, a gente compra a nossa hipocrisia. A gente vai viver tanto na hipocrisia que a gente vai acabar acreditando que não, aquilo é verdade. E a gente vai achar que para Deus está tudo ok. Quanto não está. Porque a vida que Cristo nos chama a viver é uma vida de verdade. De falar a verdade, de viver a verdade, de andar na verdade, de não esconder, de ser honesto uns com os outros. Porque o nosso Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? Ele nos chamou para viver na injustiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É para isso que Deus nos chama. Certo? E o último aqui, para a gente poder fechar, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, é o quinto compromisso, que é o compromisso com santidade. Então temos um novo compromisso, temos um novo relacionamento, agora nós somos chamados filhos de Deus, temos uma nova característica de vida, que é viver na verdade, temos um novo compromisso, que é a santidade a Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Esse texto também é muito conhecido. Acaso sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus em vosso corpo. E esse versículo aqui é muito interessante, porque diz respeito a quê? Se você é um filho de Deus, se você é um crente em Jesus Cristo, você não é de você. Como bem Paulo falou, né? Agora a vida que vivo não mais sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a ideia aqui é que ele está falando é essa, é que, olha, não sabeis vós que o seu corpo, ele é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, do qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então o seu corpo não é seu, a sua vida não é sua, é de Deus, porque foi o Criador que fez. O irmão muito bem leu um versículo bem interessante agora há pouco, né? Em Jeremias, que fala sobre o vaso e o oleiro, né? Quem fez o vaso? O oleiro. O vaso se desfez. O que o oleiro fez? Reconstruiu de novo. Tem até em Romanos vai falar, pode o vaso dizer ao oleiro, por que me fizeste assim, né? Por quê? Por que, né? Não. O vaso não tem poder de dizer para o seu Criador,
Olha, por que não criou uma alça aqui desse lado aqui, né? Por que não fez um vaso, um jarro maior? Por que me fez curto? Né? Por que podia me alongar mais? Por que me pintou de verde? Porque, né? Eu queria ser pintado de vermelho. O vaso não tem esse poder. Porque no fim das contas, a nossa vida pertence a Deus. Ele faz aquilo que Ele quiser porque o nosso corpo é o santuário dele. Agora, a nossa responsabilidade é, uma vez que o corpo é de Cristo, uma vez que o nosso corpo é de Deus, então agora eu preciso glorificar a Deus no corpo que é dele. Você vai na casa de alguém e faz o que você quer? Hein? Você vai na casa de alguém, chega lá e muda o móvel, né? Olha, eu quero que o sofá vá para o quarto e a cama vá para a sala. Você faz isso? Você não faz isso. Assim também é com Deus. Com o corpo, com essa moradia aqui, ó, do Espírito Santo. Você não pode fazer aquilo que você quer, porque é dele. Você tem que perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça com o corpo que é teu? E aí a resposta está onde? Na palavra de Deus. E ela vai te orientar o que Deus quer. Ela vai te mostrar o que Deus quer que você faça na sua vida. Ok? Então, nós temos esse novo compromisso que é a santidade. E o compromisso que ele chama aqui para glorificar a Deus com o nosso corpo é sendo santos a Ele. Efésios 2:10 vai dizer, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E o que são boas obras? Boas obras é tudo aquilo que a gente faça que glorifica o nome de Deus, que santifica o nome de Deus. E que através disso também somos santificados. Nos tornamos semelhantes a Ele. Porque o nosso Deus não é um Deus de boas obras. O nosso Deus não é um Deus bondoso. Ele não é um Deus maravilhoso que opera com a sua mão poderosa milagres, coisas impressionantes. Então, esse Deus nos chama para que também sejamos como Ele nesse sentido. E assim podemos glorificar o nome dEle. Então, somos chamados para ser santos como santo é o nosso Senhor. Como está lá em 1 Pedro 1,16. E o que é a santidade, no fim de tudo? A santidade não é só o afastamento do pecado. Tem muita gente que fala isso. O que é ser santo? Ser santo é atitudes exteriores, é me afastar do pecado. Então eu não vou ver TV, então eu não vou ficar mais na internet, eu só vou ficar orando no monte, eu só vou ficar, sei lá, vou me vestir diferente, né? Não vou... Isso não é santidade, isso aí é religiosidade, né? Você está marcando aspectos práticos para poder... Isso não é santidade, é algo profundo, é algo que vem do coração. É algo que vem das intenções do coração. E no fim das contas, santidade não é só o afastamento do pecado. Não é como essas pessoas fazem, né? Se afastar de tudo que é mal e colocar hábitos novos para poder ver se isso dá certo. Não. É você ser trabalhado no seu coração a tal ponto que você se afaste do pecado para se aproximar de Deus. Porque não adianta nada você vestir uma carapuça, né, de um crente que tem uma vestimenta boa, que tem uma fala boa, que diz glória a Deus e aleluia, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que ouve músicas até cristãs e que tem uma vida que parece assim, olha, né? Só falta botar duas asas e bater, que consegue chegar no céu. Não é isso, mas tem a ver com a intenção do seu coração. Será que você ama a Deus? Será que você se aproxima de Deus? Será que você quer conhecer a Deus? Será que é isso que te faz viver e pulsar o seu coração e o sangue que passa nas suas veias? Será que é Deus que está pulsando? Será que você está fazendo tudo por causa de Deus? Ou por causa de outros interesses? Ou por causa de outras coisas? Então você pode andar piamente, mas você não vai ser santo. Porque santidade não é somente se afastar do pecado, mas é você se aproximar de Deus. É você buscar a Deus. É você estar tão perto de Deus que ao fazer isso, você não veja mais nada na sua vida de interessante a não ser Deus. E por causa disso, você faz tudo para Deus agora, diante dessa vida curta que te resta. É isso que é a verdadeira santidade a Deus, né? Que é o que nos diz a sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor.